Tá misturado, será? Porque tem essa luz aqui batendo. Na verdade tá um pôr do sol muito bonito. Peraí, super sujo. A minha empresa é uma empresa de serviços, né? Eu sou técnica em eletrotécnica e eu trabalho para uma empresa que presta serviços de elétrica. E eu tô aqui em Santos acompanhando uma equipe de eletricistas fazendo um planejamento. E eu tô aqui em Santos com uma equipe de eletricistas trabalhando numa infraestrutura de um cliente que contratou nossos serviços. Então a gente é aqui no Porto, né? Então basicamente a minha rotina é chegar no cliente, fazer liberações de serviço, acompanhar a equipe, garantir que todo mundo tenha as ferramentas, os materiais para trabalhar corretamente, garantir que tudo corra bem, que todo mundo consiga trabalhar bem e que a empresa faça um bom serviço. Aí aqui em Santos eu tô a fazer uma semaninha já, né? Cheguei no domingo, vou embora sábado. E eu não sei que dia que eu tô postando esse vídeo, então, né? Fiquei uma semana inteira. E assim, na forma geral, na minha carreira, eu nunca trabalhei muito de ficar viajando, né? Nas outras empresas que eu trabalhava, era mais em frente do computador, do escritório. E nessa empresa agora, que eu já tô já faz um tempo, né? Eu tenho a oportunidade de visitar outros clientes, sair um pouco da rotina. Embora eu fique alocada, né, normalmente em um cliente, lá em Cotia, eu tenho essa oportunidade de vez em quando ir para outros clientes, e que nem essa situação que a gente veio aqui para Santos. Particularmente eu acho muito cansativo viajar assim, porque eu sou uma pessoa muito metódica. Eu gosto de coisas muito do meu jeito, e não necessariamente que o meu jeito é o melhor jeito, né? Mas eu sou muito apegada com algumas questões de limpeza, de localização, comida, e isso é um problema muito sério para mim, porque até então eu imaginava que era algum desvio que talvez isso é um problema muito sério para mim, porque até então eu imaginava que isso podia ser alguma coisa a ver de repente com um autismo ou com um TDAH, alguma coisa que porque é algo que me incomoda realmente, é algo que sempre me incomodou, mas eu nunca conseguia expressar isso. E, enfim, eu já conversei com a minha psicóloga sobre isso e não é nenhuma das opções, por exemplo, e acaba sendo difícil, porque, por exemplo, para alugar esse hotel, eu fiquei horas olhando todas as opções, todas as avaliações, todos os comentários, fotos, e teve uma hora que eu tive que parar de fazer isso porque eu tava começando a ficar incomodada num ponto de não querer vir mais. Só que assim, a gente tem responsabilidades quando a gente é adulto, né? Não é só não querer vir e é algo que você pode abrir mão a qualquer momento, né? Você tem que viajar, você tá trabalhando, você aceitou isso quando você foi contratado. Então, é uma sensação de dualidade, é um incômodo assim que tipo, vamos, eu quero ir, quero fazer. Mas é uma outra sensação também que, mas e se tivesse, se a roupa de cama não tiver limpa, tipo, coisas assim que podem acontecer, mas na minha imaginação, se elas ocorrerem, elas vão ser muito ruins e muito decepcionantes. E é como se eu tivesse uma sensação que eu não pudesse fugir dessa situação, que eu não pudesse resolvê-la, sabe? Que, por exemplo, pensando agora racionalmente, se tivesse algum problema, por exemplo, com um lençol, eu poderia pedir para a recepção trocar. Mas na minha cabeça, antes do fato acontecer, e se acontecer, né? Porque no final das contas não aconteceu por enquanto, né? É algo muito difícil, assim, é algo, meu Deus, nossa, vai acontecer isso, é o fim do mundo. E se eu parar pra pensar racionalmente, não é. Só que no momento que a minha mente tá vagarando, assim, ela define que isso é importante e que isso é passível de evitar o acontecimento. Não sei se ficou claro, né?
Enfim, eu tô com saudade da minha psicóloga, inclusive, porque hoje, que eu tô gravando é quarta-feira, era pra estar passando com ela. Talvez eu estivesse com esses questionamentos pra ela. Enfim. E então, hoje a gente acabou que. Hoje não é quarta, hoje é quinta. Talvez eu precisasse ter visto ela mesmo ontem, porque já me perdi no. Ai, já me perdi. Eu tenho que olhar no calendário. Vou olhar aqui no celular. Celular não, computador. Hoje é quinta. Enfim. E alguns comentários sobre como é trabalhar nessa área, né? É muito engraçado, porque eu nunca trabalhei em qualquer outra coisa além dessa área técnica. Aliás, eu até trabalhei algumas vezes, né? No meio do caminho, eu trabalhei 2 vezes em loja, porque eu queria ter essa experiência de fazer uma coisa totalmente diferente. E ao mesmo tempo, foram momentos que eu tava parada, tava desempregada e eu queria trabalhar. E, enfim, consegui o emprego e foi isso aí. E pra mim não é nenhum desmerecimento, tanto pra mim, como pra minha carreira, como pra trabalhar em relação a isso. Inclusive, trabalharia se por acaso eu ficasse desempregado novamente. O que eu acho incômodo demais é a carga horária. Todos os trabalhos que eu fiz assim eram tipo 6 por 1, e pra mim isso daí é extremamente cansativo. Enfim, a minha carreira, ela começou lá no técnico, trocentos anos atrás, acho que foi 2006, se eu não me engano. E comecei com técnico em mecatrônica, lá no Basilides, saudades. Foi um momento de descobertas, em que eu saí do mundo da escola pública tradicional. Foi um período de descobertas, porque eu saí Foi um período de descobertas, porque eu saí da escola pública, saí daquela bolha e fui para uma escola técnica, que também é pública, porém era outro nível, né? E acaba que eu tive um contato diferente e percebi oportunidades diferentes que eu poderia ter na minha vida, né? Então, do técnico de mecatrônica, eu terminei e fui fazer eletrotécnica. Fazendo eletrotécnica, eu arrumei meu primeiro emprego. Aliás, não fazendo eletrotécnica, mas quando eu estava já. Logo que eu terminei mecatrônica, né? Eu comecei eletrotécnica, mas meses após a minha formação no primeiro técnico, eu arrumei um emprego. Fui trabalhar numa empresa que faz relógios de ponto. Fazia, porque hoje em dia eu não sei como tá o mercado disso, né? Mas na época eu fazia relógio de ponto. E fiquei lá um ano como estagiária, arrumava placa eletrônica. Naquela época se trocava componentes de placas eletrônicas, fazia reparo, essa manutenção. Hoje em dia, na indústria, é um pouco mais difícil de ser feito isso, né? Porque a placa eletrônica é muito barata. Geralmente as empresas mandam da China para cá e ou fazem apenas montagem dos componentes aqui ou até mandam inteiras, né? Recebem inteiras. Então acabou que é um processo muito barato e muito mais barato do que você fazer o reparo, né, dessa placa. Claro que tem eletrônicos que ainda fazem isso e é um trabalho que é quase uma joalheria, né? E, enfim, esse logo e aí eu acabei saindo de lá, lá não tinha muita perspectiva de efetivação na época. E olha como que é engraçado as coisas. Quando eu fiz esse estágio, eu ganhava R$ 500 e eu achava que eu tinha muito dinheiro. E tipo, naquela época, talvez fosse, né? Só que eu nunca fui muito boa com dinheiro. Eu sempre gastei muito. E só que assim, era surreal como eu ficava feliz com R$ 500 por mês. E, então, depois disso eu fui para outra empresa, estagiária também, só que tipo, fiquei 3 meses como estagiária, depois eu fui efetivada. E nessa empresa eu comecei a trabalhar com elétrica, com projetos, e foi uma experiência enxuta, porque eu aprendi bastante, mas também sofri bastante. Eu acho que acaba. Eu não sei como são para as outras áreas, mas acaba que nesses ramos de empresas menores você tem muita empresa muito tóxica. Tão tóxica que você. Não, não é toda empresa. Acontece que foi a primeira experiência de uma empresa extremamente tóxica.
em que o trabalho era bom, não bom, era uma atividade que eu gostava de fazer, porém o ambiente era horrível e naquela época eu era muito nova, eu não tinha percepção do por que as coisas aconteciam daquela forma. Ficava muito incomodada, mas de novo cai aquele ponto de que acho que eu só tenho isso, né? E não conseguia pensar muito pra fora. Tinha medo de sair, não conseguir outro emprego, ou de sair e depois me arrepender. Acabou que quando a gente fica indeciso, alguém decide pela gente, né? E eu acabei sendo demitida de lá. Pouco tempo depois eu entrei numa outra empresa, uma empresa multinacional do ramo de impressoras, como a gente costuma brincar na minha patotinha de amigos. E nessa empresa eu fiquei por muitos anos. Nessa eu era consultora. Comecei como estagiária, porque nesse meio tempo que eu saí dessa empresa muito tóxica e fui para essa multinacional, eu comecei engenharia. Comecei engenharia na São Judas, engenharia elétrica. E trabalhava lá 6 horas por dia, ia pra faculdade, fazia academia, enfim, era na minha época de ouro, porque tava tudo dando certo. E não só certo pra mim, mas era uma época que o Brasil tava muito bem, né? Eu entrei na faculdade com bolsa e também consegui financiar com ProUni. E não sei, eu acho que hoje, eu não sei nem como que estão esses programas hoje em dia, né? Aí logo eu entrei pra faculdade nesse meio tempo. Eu comecei engenharia elétrica na São Judas. Eu tinha a bolsa do ProUni e outra porcentagem era pro FIES. E assim, foi uma época de ouro pra mim. Não só pra mim, mas pro Brasil, né? A gente tava numa outra situação econômica, num outro momento político e assim, as coisas iam muito bem. A gente tinha perspectiva de crescimento, tinha perspectiva de que eu fazer a faculdade vai dar certo, eu vou conseguir um emprego bom. E hoje, infelizmente, a gente não pensa necessariamente assim, né? O que é muito triste, se for parar pra pensar. E acho que mais pela conta também da faculdade, pelo nome que ela tinha na época também. Hoje eu não sei como que ela tá no mercado, porque, né, o spoiler, eu não terminei a faculdade. Acabou que eu entrei para esse estágio, fiquei 2 anos como estagiária nessa empresa multinacional, depois eu fui efetivada. Fiquei muitos anos lá e acabei trancando a faculdade depois que eu fui efetivada, porque por mais que eu tenha falado que foi um momento de ouro, foram 3 anos que eu passei nessa faculdade, que ela foi assim de um extremo desgaste. Eu tô até hoje cansada por causa disso, porque eu saía de casa, acordava cedo, saía de casa, ia trabalhar. Aí trabalhava e à noite ia pra faculdade. Só que morava em Jandira, trabalhava em Barueri e estudava na Moca, em São Paulo. Então eu fazia essa triangulação todo dia e era extremamente cansativo. Aí eu acabei que na hora que eu reprovei, assim, a faculdade foi muito difícil. A gente romantiza essa questão de entrar na faculdade e tal, e principalmente quem vem em escola pública, a gente esquece que não, a gente não esquece, a gente não imagina que vai chegar lá e que as pessoas estão esperando que a gente saiba algumas coisas que a gente não sabe. Eu imagino, eu saí num ponto do ensino médio e eu cheguei na faculdade e eles exigiram outro ponto, que tipo, tava mais avançado. E esse período aqui que eu não tive, que se perdeu, acabou com a minha vida universitária, na verdade. Porque eu estava estudava cálculo, física, etc. Parecia que tinha uma mancha ali, tinha um véu que não casava o conteúdo que eu sabia da escola com o conteúdo da faculdade. E isso me deixou muito frustrada, e isso foi um problema por todos os anos que eu fiz de graduação. Porque sempre parecia que eu tinha esquecido alguma coisa, que eu não tinha participado de alguma coisa. E por mais que eu tentasse correr atrás, o tempo na faculdade não para, né? O professor, ele não para você saber se você aprendeu de verdade ou não. Ele vai passando matéria e os professores, eles acham que você tem a obrigação de saber. Claro que algumas partes desse processo são responsabilidade do aluno, mas o que aconteceu lá atrás, do ensino, etc., é totalmente ignorado. E o fato disso ser ignorado acaba que destrói a nossa autoestima.
você não sabe a que recorrer. Eu cheguei a fazer até cursinho, sabe? Tipo, não cursinho pré-vestibular, mas nessa faculdade de engenharia, ele sempre tem um cursinho de engenharia por perto, que ensina cálculo, física, essas matérias mais base. Tem um curso que é tipo um. Esse cursinho é tipo um reforço. Que aí você vai, faz aula provavelmente com estudantes que já estão mais pra frente, que acabam te dando essa aula. Na faculdade até tem também esses alunos de forma gratuita, os alunos que ajudam, só que geralmente é um horário imposto pela faculdade e pelo aluno que está ali sendo o professor, que está te ajudando, que não favorece muito bem quem tem que trabalhar. No meu caso, eu não podia simplesmente só estudar, eu tinha que trabalhar junto. E eu não conseguia assistir essas aulas de reforço pela própria faculdade por conta dos horários que não batiam. Então, eu até no último ano que eu estudei, cheguei a fazer essas aulas de reforço que, sinceramente, não me ajudaram em muita coisa. Acho que foi um dinheiro e um tempo perdido se eu olhar para trás, porque, que nem eu falei, parece que faltava alguma coisa ali no meio do caminho que pudesse grudar todo o conhecimento. E talvez fosse o cansaço, talvez fosse os indícios da depressão que eu não tinha visto ainda, enfim. Com isso, né, quando eu fui efetivada nessa empresa, eu tranquei a faculdade e virou a festa do caqui. Porque eu tranquei a faculdade na São Judas e aí eu tentei pegar transferência para outra faculdade, uma faculdade menorzinha em Osasco. E essa faculdade, ela calhou que ela tava falindo. Essa faculdade tava falindo. E aí eu entrei, eu fiz um semestre. É uma faculdade, tipo, uma faculdade pequena, uma faculdade municipal. É uma faculdade pequena, uma faculdade da própria cidade. Eu não imaginava que ela estivesse nesse ponto, porque muitas pessoas da minha cidade, do meu círculo social da minha cidade, estavam fazendo faculdade ali. E, tipo, não era o que eu almejava? Não era, mas seria uma oportunidade de eu me graduar? Era. A São Judas foi uma grande decepção na minha vida e talvez eu venha fazer um outro vídeo falando, chorando mais sobre esse assunto. Mas era um sonho e virou um pesadelo por conta desse problema, principalmente, e todo o problema social que envolve você estudar numa faculdade particular cara e sendo pobre. Enfim, fui para essa faculdade e fiz um semestre lá e o negócio tava degringolando de um jeito que eu tive que trancar também. E nem sei que fim que teve essa faculdade. Mas quando eu fui para lá e vi essa situação de perto, porque não tava muito claro, não tava claro na internet, não tinha essa informação, sabia? Algo que estava acontecendo, mas estava sendo levado por baixo dos panos e de repente explodiu de professor fazer greve. E, meu, para pra imaginar, um professor de escola particular, de faculdade particular fazendo greve. Aí acabou que eu fiquei tão, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, que eu tranquei e nunca mais voltei, porque quando eu tava nessa empresa, eu tava em um cargo que era um cargo que outras pessoas com faculdade também ocupavam. Então, eu tava tendo as mesmas oportunidades. Claro que quando eu já tava para sair dessa empresa, isso estava mais evidente, né? Minha foto de graduação era algo que já estava sendo posto na mesa, mas não era o suficiente para que eu me sentisse ameaçada, vamos dizer assim. Então, não fui atrás de uma graduação. É algo que eu me arrependa, talvez, porque eu acho que, na verdade, tive muitos preconceitos quando eu comecei a faculdade. Teria feito uma faculdade mais barata, né? Mas a gente tá falando de 2016, 2017. E ainda tinha muito fazer engenharia só na FEI, na Mauá, só essas que prestam, na Politécnica. Então tinha muito estigma sobre a faculdade que você fazia e sobre se era ser reconhecido no mercado ou não.
Hoje eu teria feito uma faculdade mais barata e mais próxima da minha casa e com menos esforço, talvez, que garantisse que eu estivesse graduada hoje. É um papo muito esquisito esse sobre faculdade. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa tomar muito cuidado sobre ela, tanto pela questão de que faculdade boa, faculdade ruim, mas faculdade que você pode pagar ou não, e faculdade que qual que vai ser o propósito dela. O propósito é literalmente ser acadêmico ou te garantir um certificado para uma função na qual você nem precisaria ter faculdade. Eu acho que esse é um outro ponto que é muito banalizado. Qual que é a função da faculdade em si? Por que que a gente precisa fazer a faculdade se a gente vai fazer uma função que não necessariamente precisa? Igual o inglês, né? Tem muitas empresas que pedem inglês fluente, mas né, no dia a dia você mal usa o inglês, né? Você usa muito pouco, então são pontos que eu acho que para poder ir selecionando, deixando mais seletivos ainda, deixando uma empresa de uma forma mais, com funcionários mais seletos, vão se pondo a essas necessidades de graduações, pós-graduações, línguas diversas, para funções que não necessariamente precisaria disso. E vai tirando a oportunidade de quem tem realmente a habilidade, né? Porque não necessariamente na faculdade você aprende habilidade. Você pode aprender teoria, aprender metodologias, porém a habilidade e o desenvolvimento no dia a dia não necessariamente são conquistados nela. E talvez isso não esteja muito claro, nem de forma transparente pelas empresas, se bem que eu tenho visto algumas vagas de empresas assim, de forma geral, nem a ver com a minha área nem nada, de que elas não necessariamente estão pedindo graduação. Então isso me deixa mais com um quentinho de que talvez a gente possa concorrer para vagas no futuro próximo, concorrer para vagas que estejam com os limites declarados oficialmente. Que se precisa de inglês, literalmente você vai usar inglês. Se precisa da faculdade, você vai realmente usar o conhecimento da sua faculdade, e não é uma atividade na qual você vai aprender ali, porque a empresa ela usa daquela forma, e só aquela empresa usa daquela forma, e enfim, é isso. Eu acho que eu comecei a falar de uma coisa e fui para outra totalmente diferente, talvez. E eu já perdi o fio da meada. Provavelmente eu só vou entender o que eu falei, qual que é o assunto desse vídeo, no final das contas, quando eu for editar ele. Eu sei que eu comecei falando da viagem e fui parar nas questões de trabalho, de mercado de trabalho. Claro que estão ligados, mas não sei se no meio tempo eu me perdi demais nisso. Porque a hora que eu comecei tinha o sol batendo aqui. Agora eu só tô com a luz do abajur aqui ligada. E o céu, na verdade, tá bem bonito. Esse é um negócio que eu tô sentindo falta aqui em Santos. Talvez seja porque eu estou muito perto do porto e tem muita luz, que eu não vejo estrelas.